Ao longo da história, o Usopp sempre foi visto como o membro mais fraco do Chapéu de Palha. Temos a visão dele ser um covarde e nunca participar das lutas importantes. Porém, tudo isso mudou. O Usopp ganhará um novo poder gigantesco que finalmente o fará ser o grande guerreiro que ele sempre sonhou. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e com o arco de Elbaf chegando, o Usopp finalmente terá seu destaque e seu novo poder já foi mostrado na história e é uma arma do reino de Elbaf que o tornará incrivelmente mais poderoso. Então eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, eu sempre tento trazer o máximo de detalhes e informações possível e apenas o seu like já é o suficiente para isso. Mas com isso então, vamos agora para a nova arma final do Usopp. Com o último capítulo 1123 de One Piece, os Chapéus de Palha finalmente estão indo em direção a Elbaf, o reino dos gigantes, iniciando um novo arco na história. E quando pensamos no arco de Elbaf, é impossível não se lembrar do Usopp. Cada um dos Chapéus de Palha tem um grande sonho, e isso é o que os motiva a continuar navegando pelos mares, enfrentando monstros e seres poderosos, e o Usopp não é a exceção. No capítulo 119, o Usopp revela para Nami pela primeira vez qual é o seu grande sonho. Ele diz que no fundo do seu coração ele quer ser um bravo guerreiro dos mares, um guerreiro honrado. O Usopp então diz que um dia, mesmo que ele perca tudo e esteja no leito de morte em uma ilha deserta, ainda assim ele se orgulhará de sua vida e em seus últimos momentos ele dirá: "Sou o Usopp, o bravo guerreiro do mar." Esse já era o sonho de Usopp há muito tempo, só que tudo isso mudou em Little Garden, quando ele conheceu os gigantes pela primeira vez. Quando Usopp encontrou Dory Brogg, ele soube do duelo de 100 anos entre os gigantes, motivado apenas pela necessidade de preservar sua honra. Eles nem mesmo se lembravam mais do motivo do duelo, mas estavam lá batalhando pelo seu orgulho de guerreiro. Ao ver isso, a imagem do bravo guerreiro que Usopp desejava alcançar tornou-se sinônimo de Elbaf, e ele anuncia que o bravo guerreiro dos mares que ele busca ser é esse tipo de guerreiro, e diz que gostaria muito de conhecer a terra de onde eles vieram, o que é claro, é o próprio reino de Elbaf. A partir desse momento da história, a figura do Usopp com os gigantes e com Elbaf ficou ainda mais forte. Ele conheceu Oimo e Ikashi em Enies Lobby, que tinham sido enganados pelo governo mundial, mentindo para eles que Dory Brogg estavam presos, e se Oimo e Ikashi concordassem em proteger o Portão da Justiça por 100 anos, eles iriam libertá-los. O Usopp então se aproximou deles e perguntou se eles eram realmente de Elbaf. O Emo decidiu contar a eles sobre como ele e Ikashi começaram a trabalhar para o governo mundial para libertar seus capitães da prisão. Mas o Usopp então revelou que havia conhecido Dory Brogg e que o governo mundial havia mentido sobre capturá-los. Os dois então acreditaram em Usopp e se tornaram amigos instantaneamente, com Usopp anunciando mais uma vez que gostaria muito de conhecer Elbaf. Já em Dressrosa, após Usopp ter derrotado Sugar, assustando ela com a sua careta, o seu poder de transformar todos em brinquedos foi desfeito, libertando assim todos aqueles que estavam transformados e sendo forçados a trabalhar, sendo um deles o próprio Hyruujin, o novo líder dos piratas gigantes guerreiros. Hyruujin ficou tão feliz com isso que, junto com todos os outros que haviam sido libertados de sua prisão em brinquedo, eles saudaram Usopp, chamando ele de God Usopp. É interessante perceber que todas as vezes que teve um gigante na trama de One Piece, o Usopp teve mais destaque e uma conexão com ele. Até mesmo o próprio nome Elbaf faz referência direta ao Usopp, já que Elbaf de trás para frente é lido como Fable, traduzido em português como fábula. E o Usopp foi inspirado no contador de histórias Aesop, que conhecemos aqui no Brasil como Esopo, e Aesop é conhecido principalmente por suas fábulas, as Fábulas de Aesop.
Por causa de tudo isso, Elbaf será um arco de construção do Usopp. Será ali que ele finalmente realizará seu sonho, se tornando um bravo guerreiro do mar. Eu já falei com vocês sobre o sonho do Usopp algumas vezes, mas basicamente o Usopp já é um bravo guerreiro do mar. É só olharmos para tudo que ele já passou em sua aventura. Ele enfrentou a família Frank sozinho em Water 7, porque havia perdido dinheiro e queria pegá-lo de volta sem atrapalhar sua tripulação. Ele tentou em 2 ocasiões diferentes lutar ou distrair o Enel, apesar de já saber que não tinha chance de vencê-lo. Ele enfrentou Luffy mesmo sabendo que perderia, e até mesmo desafiou Rob Lucci, que teria tirado sua vida facilmente, mas ele colocou sua vida em risco para ajudar o Luffy. Isso tudo aconteceu ainda antes do time skip, quando Usopp era apenas visto como um covarde. Após o seu treinamento de 2 anos, Usopp ficou muito mais maduro e também mais poderoso. Atualmente, o que realmente faz Usopp ainda não se ver como um bravo guerreiro é o seu senso de inferioridade. Em Water 7, ele comenta com Luffy que nunca seria tão forte quanto ele e os outros do bando que eram monstros. Ele diz que é fraco demais e tem medo de ser abandonado da tripulação por causa disso. Então Usopp, embora seja um covarde na superfície, tem uma vontade incrivelmente forte. É claro que ele fica assustado quando entra em uma luta, ele tem baixa autoestima e ele também não é muito forte, mas na minha opinião, todas essas coisas reforçam o quão forte é a vontade do Usopp. Ele tem medo de lutar, mas ele mesmo assim luta. Ele sabe que é fraco, mas ele se mantém firme como se fosse forte. Essas são as qualidades de um verdadeiro guerreiro. Mas é claro que tudo se trata da forma como Usopp se vê, e para ele se ver como o bravo guerreiro dos mares como ele tanto sonha, ele precisa primeiro ser reconhecido assim por aqueles que ele mais admira, por aqueles que lhe deram o significado de um guerreiro, os próprios gigantes de Elbaf. A cultura de Elbaf é baseada na Escandinávia da era Viking, com referências à mitologia nórdica. O príncipe Loki recebeu esse nome em homenagem a uma divindade nórdica. Sua sociedade é em grande parte pacífica, mas gira em torno da honra na batalha e reverencia guerreiros respeitáveis. A maioria de seus cidadãos conhecidos se assemelham a representações bem estereotipadas de vikings, com armaduras, machados e também um capacete com chifres. A grande árvore vista na ilha pode ser uma referência à árvore mitológica do mundo, Yggdrasil. Na dublagem oficial do anime, alguns gigantes falam com um forte sotaque do norte da Europa, que era geralmente usado pelos vikings. Além disso, temos também algumas referências à própria mitologia nórdica, como o ataque final de Hyrule, que é chamado Gongnir, que é o nome da lança de Odin. Dor e Brog dizem que a cobra gigante é a única coisa que eles não conseguem perfurar, o que poderia ser Jormungand, a cobra que circunda a Terra inteira. Então, com todas essas conexões, é praticamente impossível que em Elbaf não existirá uma das peças mais icônicas do folclore escandinavo e da cultura nórdica, o Mjolnir. Mjolnir na mitologia nórdica é o martelo do deus do trovão Thor, e o símbolo principal de seu poder, capaz de nivelar montanhas e comandar tempestades. Hoje em dia a figura de Thor é conhecida como filho de Odin, mas na maioria das lendas originais, Thor era o deus mais adorado da Islândia, o mais forte dos deuses e o único capaz de levantar o Mjolnir. De acordo com a história de origem real, Mjolnir era aparentemente extremamente pesado, onde ninguém conseguiu levantar. Apenas Thor, o deus dos deuses. Nem mesmo outros deuses eram capazes de tal feito. Hoje em dia, devido à popularidade dos quadrinhos e filmes da Marvel, todos conhecem esse martelo como sendo aquele que apenas os dignos conseguem empunhar, o verdadeiro guerreiro, o que também não está completamente errado, de acordo com a história original. Mas, no geral, na mitologia nórdica, há apenas uma pessoa capaz de usá-lo,
e esse cara é Thor, o próprio deus. Mas em One Piece também temos alguém que possui esse título, o maior de todos os seres, o God Usopp. Usopp usou martelos como parte do seu arsenal desde Arlong Park, depois novamente em Alabasta e em Thriller Bark. Usopp usou o seu martelo de 5 toneladas contra o Mr. Four em Alabasta, e depois usou o seu martelo de 10 toneladas para assustar Perona. E é claro que esses martelos não pesavam isso, era só uma de suas mentiras para amedrontar os seus oponentes. E como o peso só foi aumentando com o tempo, é seguro afirmar que este padrão continuará nesta direção, até que Usopp levante o martelo mais pesado de todos, o próprio Mjolnir. Algo que podemos considerar é que as mentiras do Usopp sempre acabam se tornando realidade uma hora ou outra, como suas histórias que ele contava para Kaia sobre o peixinho dourado gigante ou até mesmo sobre a toupeira e os Cerberus. E tudo acabou se realizando, então há uma possibilidade real de que ele consiga levantar um martelo que se pensa ser tão incrivelmente pesado que ninguém conseguiria usá-lo como uma arma. Também é bem provável que se o Oda introduzisse o Mjolnir na história, provavelmente estaria mais próximo de sua compreensão mais moderna, ao invés da versão original, onde apenas o guerreiro digno e corajoso seria capaz de usá-lo, para se alinhar mais com o personagem do Usopp. E o momento em que ele pega o martelo também simboliza que ele realizou seu sonho. Assim, segundo a cultura de Elbaf, Mjolnir seria um martelo localizado no Reino dos Gigantes, onde muitos guerreiros gigantes tentam levantá-lo e provar ser digno. É muito provável que até mesmo exista uma lenda de que no futuro um bravo guerreiro aparecerá e que apenas ele será o escolhido para usar essa arma. E assim, após chegar em Elbaf e conseguir levantar o Mjolnir, Usopp instantaneamente se tornará o herói dos gigantes e será idolatrado como um grande guerreiro, se tornando assim o bravo guerreiro do mar que ele sempre desejou ser. E essa seria uma arma incrível nas mãos de Usopp, já que agora ele não precisará mais mentir sobre levantar um martelo extremamente pesado, porque ele já estará usando o mais pesado de todos. Além disso, Mjolnir tem a habilidade de retornar para o seu dono, não importa o quão distante ele tenha sido arremessado. Então pode ser uma arma de precisão perfeita para o grande atirador do chapéu de palha. Esta também seria a oportunidade perfeita para que o Usopp ficasse um pouco mais próximo em poder do que os outros chapéus de palha, já que ele é sem dúvidas o mais fraco do bando atualmente. Namen Wano teve um grande aumento de força ganhando Zeus, uma nuvem viva que acabou se tornando sua arma, e que também tem o nome do deus do trovão da mitologia grega, o que acabou fazendo a diferença de força entre ela e o Usopp ficar ainda maior. Mas já agora em Elbaf, Usopp conseguirá o Mjolnir, a arma do deus do trovão da mitologia nórdica, tendo finalmente o seu grande power-up e se tornando um personagem realmente poderoso. Depois de mais de 2 anos de aventura no mar, lutando contra inimigos poderosos e se forçando a continuar de pé, Usopp finalmente vencerá sua fraqueza e se tornará não só o bravo guerreiro do mar, mas o maior guerreiro que o mundo de One Piece já viu.